Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar um pouquinho os nossos conteúdos aí, né? Mais uma videoaula. O foco de hoje é História do Brasil. Lembrando aí, fazendo um breve apanhado do que nós vimos anteriormente, nós falamos sobre o período da mineração no Brasil, né? Falamos ali todos os meandros que os portugueses encontraram para poder fazer todo o processo de exploração aurífera aqui no Brasil, né? Nós percebemos que de bobo os portugueses não tinham nada, porque vão otimizar, vão maximizar, né, a produção e a extração de ouro no Brasil aqui ao extremo, ao ponto deles acharem em determinado momento que o ouro no Brasil era infindável, era inesgotável, né? Vão explorar por mais de 300 anos aqui as jazidas de ouro no Brasil e vão tornar um mecanismo muito eficiente, né? Tanto os órgãos que regulamentavam, como os impostos cobrados, como a própria rigidez, né? E a forma com que Portugal tinha certeza que o Brasil era a galinha dos ovos de ouro, né? E assim não se preocupou muito com o que viria depois, né? Não se preocupou muito em se solidificar economicamente no cenário europeu e ficou dependente aí das suas colônias durante um bom tempo, até o momento em que elas já não eram capazes de suprir as suas necessidades básicas, a sua avidez aí por ouro, por diamante, por metais preciosos para fomentar a economia portuguesa. Além disso, nós vimos nas últimas aulas todo o movimento que ocorreu no Brasil, desde os tropeiros, o papel dos próprios bandeirantes no processo de expansão das fronteiras nacionais, né? Nós vimos que o Brasil, da época do Tratado de Tordesilhas, ele tinha uma conjuntura, uma estrutura territorial bem diferente da que tem hoje, ou seja, ao longo da dominação portuguesa, os portugueses conseguiram avançar sobre o território espanhol, além da linha de Tordesilhas, para o Brasil ter essas proporções continentais que tem hoje, né? Então, os portugueses tiveram aí, ao longo da sua exploração, vários embates com os espanhóis pela disputa, né, de algumas regiões, principalmente no sul do Brasil, e os portugueses se aproveitaram também do período conhecido como União Ibérica, entre 1580 e 1640, onde Portugal e Espanha vão ser governados por um mesmo rei e vão aproveitar para adentrar o espaço que até então era de colonização espanhola. Então, tudo isso nós já vimos. E o cenário que está se desenhando no Brasil agora é o cenário de um povo brasileiro que está em formação. Afinal de contas, todos que estavam aqui eram descendentes diretos dos portugueses, né? Na sua maioria, juntamente com escravizados e também com a camada indígena, e que vão ser a base de formação da sociedade brasileira. Mas a ideia do ser brasileiro, né, ela ainda está em Constituição, porque ainda estava muito ligado à questão de Portugal, a pertença a Portugal, a metrópole portuguesa, né, os valores, as regras, as leis de Portugal. E aí, aos poucos, esses sentimentos, né, nacionalistas, nativistas, eles começam a ser despertados na população que aqui estava, que já vai começar a se sentir, né, realmente pertencente àquele lugar, nativo, próprio daquilo que era o Brasil, né? Então é nesse contexto de formação da sociedade brasileira que vai surgir o que nós chamamos na história de movimentos nativistas e movimentos separatistas. Os movimentos separatistas também vão ganhar a alcunha aí, vão ganhar a nomenclatura de movimentos pré-independência, ou seja, aqueles que antecederam o processo da independência definitiva do Brasil. Então, para a gente entender um pouquinho aí do que aconteceu nesse período, o que levou, o que culminou nesses movimentos, nós vamos relembrar o contexto da época. E aí vamos entrar na aula propriamente dita de hoje, desses movimentos que tiveram no Brasil colônia e os desdobramentos dele para a nossa história. Vamos lá, galera? Contexto: desgaste do Pacto Colonial. Você já deve estar lembrado, né? Essa aqui é materinha lá do sexto ano. O que era o Pacto Colonial? A relação, né, unilateral, ou seja, a colônia, Brasil, dependia e podia comercializar apenas com Portugal, né? Não poderia comercializar com nenhum outro país, né? Então Portugal tinha o que nós vamos chamar de exclusivo comercial, ou seja, o direito único e exclusivo de comercializar com o Brasil, e a partir daí vai ter uma relação
de dominação, da onde a metrópole vai subjugar, vai extrair, vai explorar essa colônia. Tá? Essa elite portuguesa ela vai ter um desinteresse muito grande por fazer, de fato, que os problemas da colônia fossem resolvidos. A preocupação primeira era de saciar toda a avidez por lucro, por metais preciosos, por tirar daqui o sustento da metrópole. Então, muitas vezes, aqueles que estavam no Brasil estavam numa condição de inferioridade e não vão ser respeitados como tal, assim como o próprio território nacional. Tá? A partir de 1642, o governo português ainda cria o Conselho Ultramarino, né, para intensificar ainda mais a fiscalização dentro da colônia, para que não houvesse desvios aí e que a galinha dos ovos de ouro continuasse botando e botando muito. Né? Então, cada vez mais Portugal vai aumentando, vai ampliando, vai sufocando o Brasil nas suas cobranças, nas suas taxações, né? No seu controle tarifário que ele vai ocasionar sobre essa população. A elite brasileira, né, a elite local, aqui, quando a gente fala de movimento nativista, né, nós falamos de uma elite local, não tem ainda uma busca por uma identidade a nível nacional, mas são elites locais, né, vão buscar algumas manifestações para demonstrar o seu descontentamento com Portugal. Mas lembrem, fique gravado isso, tá? O movimento nativista ainda não tem aspiração separatista. Aqui não tinha ainda o desejo de transformar aquela localidade em algo independente. Tá? E em determinados momentos, sequer o pacto colonial vai ser questionado. Era apenas uma insatisfação, né, por algumas perdas de privilégios e alguns pontos que nós vamos discorrer a partir desses momentos, a partir dessas revoltas que vão ocorrer nesse período. Na tela agora, tá, as principais revoltas que ocorreram no Brasil. Hoje nós vamos nos atentar aqui aos dois primeiros quadros. Né? As revoltas nativistas, né? As revoltas dos irmãos Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Né? Então esses movimentos aí, nós vamos acrescer ainda a aclamação de Amador Bueno, que vai estar dentre as revoltas de cunho nativista. E depois, do meio para frente da aula, nós vamos falar sobre as revoltas separatistas, como a Conjuração Mineira, ou conhecida também como Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Tá? Então, a nossa aula de hoje vai ter o foco nesses dois blocos. As revoltas regenciais, nós vamos ver no momento oportuno, né? Quando a gente já estiver vendo a questão de um Brasil independente, já numa transição aí do primeiro para o segundo reinado. Mas isso aí nós vamos ver futuramente. As principais revoltas aí de cunho nativista são essas que estão na tela, né, e já com a localidade e o período em que elas ocorreram. Tá? Então, no Maranhão, a revolta dos irmãos Beckman, né, na região Nordeste, a Guerra dos Mascates, né, a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, assim como também a Guerra dos Emboabas. Aí tem citado também o Quilombo dos Palmares, né, que vai marcar aí a história do Brasil numa luta aí pela emancipação dos cativos, né, uma forma de resistência que os negros cativos vão ter para tentar uma saída aí ao processo de escravidão na qual estavam submetidos. Para facilitar o entendimento, né, um mapinha mental aí para ficar mais fácil de vocês terem um entendimento. Então, como eu já disse anteriormente, é uma conjunto de revoltas de cunho local, né, sem uma abrangência ainda além da sua localidade, onde ela vai de fato se desenvolver. Né? A primeira revolta, né, de cunho nativista é conhecida como a Aclamação de Amador Bueno. E aí nós temos que entender o contexto em que essa revolta ocorre. Tá? 1641 em São Paulo. Tá? 1640 acaba a União Ibérica, ou seja, os portugueses retomam o trono português e o Brasil volta a ser uma posse de Portugal, una exclusivamente. Né? Então, ou seja, era o fim, né, da União Ibérica. Só que durante a União Ibérica, os comerciantes aqui do Brasil, do lado português, vão comercializar muito com a região da Bacia do Prata, principalmente a região da Argentina. Tá? E quando acaba a União Ibérica e volta novamente o governo português, vai haver um distanciamento, até porque agora vai haver novamente
uma diferenciação entre o que é a América Espanhola, né, de possessão dos espanhóis, e aquilo que era de administração portuguesa. Então, dessa forma, vai ser dificultado o comércio com essa região. E aí o Amador Bueno, né, um comerciante de origem espanhola, vai ser nomeado rei de São Paulo, né, para demonstrar toda a insatisfação aí. O Amador Bueno, que não era bobo nem nada, não queria comprar briga com a coroa portuguesa, acaba renunciando a essa revolta, a esse título, e acaba se refugiando aí, abandonando os interesses, principalmente aí daqueles que queriam se revoltar pela perda de privilégios junto à região da Argentina, região, né, da Bacia do Prata ali, que trocava intensamente a questão comercial. Logo em seguida, nós vemos a revolta dos irmãos Beckman, né, no Maranhão. Então, o Maranhão é uma região, até então, bem sofrida, bem castigada, né? Escassez de mão de obra escrava, né? E a igreja, nesse momento, não permitia que houvesse a escravização de indígenas, então havia uma quantidade ali de escravos que eram insuficiente, né? E aí o que vai acontecer? Vai ser criada a Companhia do Comércio do Maranhão, né? Que vai ter exclusividade sobre todo o comércio das drogas do sertão que eram produzidas naquela região. Então, todas as drogas do sertão tinham que ser entregues a esse órgão criado pelo governo português em troca, né, de investimentos do governo português na região, como fornecimento de escravos e uma série de outras situações, né? Inclusive, em alguns momentos eles vão pedir até a possibilidade de voltar a escravizar os indígenas, que vai ser prontamente negado ali, principalmente pela influência dos padres jesuítas. Então é justamente nesse contexto que os irmãos Beckman, né, vão acabar contestando esse monopólio, contestando o não fornecimento de mão de obra escrava, né? Um dos irmãos acaba sendo morto, o outro se refugia, e aí vai ter um sufocamento dessa revolta por parte da coroa portuguesa, né? Vai se acabar o monopólio e a questão da Companhia do Comércio do Maranhão, e eles vão voltar a comercializar essas drogas do sertão como comercializavam anteriormente. Mas aí o governo português já dava mostras, né, de que não estava para muita conversa, né? Além disso, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Tá? A Guerra dos Emboabas, o contexto dela é a exploração aurífera. Tá? Ela acontece ali no iniciozinho do século XVIII e ela vai ter como pano de fundo aqueles que haviam descoberto as Minas Gerais, aqueles que haviam descoberto as jazidas, que eram os bandeirantes paulistas, né, que haviam saído da região de São Vicente e haviam migrado para a região das Minas Gerais em busca de apresamento de indígena e tudo mais, acabaram encontrando as reservas minerais lá. E aí, em meio à febre do ouro, essa região vai ser invadida por vários outros aventureiros, né? Então esses forasteiros, esses que vinham de fora, representavam uma ameaça ao domínio e principalmente à permanência ali dos paulistas que se sentiam donos da região. Esses forasteiros vão ser chamados de emboabas, né? E aí vai se defrontar um conflito entre os bandeirantes paulistas que se achavam donos da terra e os emboabas forasteiros. Tá? Esse conflito ele só vai ter intervenção da coroa portuguesa a partir do momento em que a produção aurífera ela começa a cair na região das Minas Gerais. Então, dessa forma, né, o governo português acaba intervindo na localidade, né? Inclusive, ele vai se manifestar, né, a favor dos paulistas ali, mas já era tarde, os paulistas vão acabar migrando daquela região e vão acabar encontrando ouro, tanto no Mato Grosso como em Goiás, que para os portugueses não vai ser nada mal também, porque vão encontrar outras reservas. Tá? Além dessa revolta em Minas Gerais, vai acontecer também a revolta do Filipe dos Santos. Tá? Filipe dos Santos, que era um minerador, ele vai se revoltar, assim como os seus companheiros, pela questão das casas de fundição que foram instaladas na região das Minas Gerais. Casas de fundição que tinham a função de pegar todo o ouro em estado bruto, derreter esse ouro, já quintar, ou seja, tirar a quinta parte, que era o imposto que era dado à coroa portuguesa, e colocar o selo real nesse ouro já quintado. Ou seja, representava, né, as mãos portuguesas sobre o ouro encontrado no Brasil, de uma forma bem efetiva. Afinal de contas, era proibido comercializar o ouro que não fosse em barra, que não fosse quintado, que não fosse devidamente registrado ali. Tá? Então havia alguns problemas. As casas de fundição mesmo ficavam distantes das regiões mineradoras,
né, além de causar esse transtorno com as longas viagens, tinham lá ainda que tirar dali boa parte daquilo que era rendimento desses próprios mineradores. Tá? Ele vai escrever uma carta de insatisfeito, vai pedir que as casas de fundição não entrassem em vigor. Né? O conde Assumar, que era o governante na região, vai se fazer como entendido e vai meio que dar a entender ao Filipe dos Santos que atenderia os seus pedidos, mas na verdade ele acaba sendo aí preso, né? E aí ele vai ser morto pelo governo português. Né? Muitos dizem, né? Quando eu visitei a região das Minas Gerais, a pousada que eu fiquei ficava justamente uma das ruas, né, a Rua Filipe dos Santos, foi a rua onde o corpo dele foi arrastado, né, para servir de exemplo. Diziam lá que a casa onde ele residia salgaram o chão, né, queimaram as instalações, como um sinal de que ali nada mais pudesse nascer, porque ele era um traidor, né, ele estava tentando aos interesses da coroa portuguesa, e aí vai ser morto servindo de exemplo. Tá? Outra revolta que acontece também de cunho local, de cunho nativista, é a Guerra dos Mascates. Tá? Guerra dos Mascates vai ser ali um embate entre os senhores de engenho de Olinda, já decadentes, né? Ou seja, o ciclo da cana ali, depois que os holandeses foram embora, deixou um rastro de crise naquela região, contra os comerciantes de Recife, tá? Que tinham ali um certo prestígio. Tá? Esses senhores de engenho vão tomar vários empréstimos junto a esses comerciantes de Recife, tá? E não tendo como pagar, vão temer que as suas terras fossem tomadas. Né? E sem contar que nesse momento Olinda era encarregada de receber os impostos de toda a região. Era uma das cidades, ali, das vilas mais importantes. Com isso, tá, os comerciantes de Recife vão se sentir prejudicados e o pessoal de Olinda, os senhores de engenho, vão acabar entrando num conflito armado, né, com medo de perder suas possessões ali, contra os comerciantes de Recife. O governo português vai ficar ao lado dos comerciantes, tá? Vai ter a necessidade de intervenção dessas autoridades coloniais. No fritar dos ovos, Recife vai se tornar ali a região mais importante, colhedora dos impostos, né, a cidade mais importante. Olinda, assim como todo o ciclo da cana, vai ser uma cidade que vai ficar estagnada, ou seja, não vai ter grandes avanços, né, econômicos, porque agora todos os impostos vão ser recolhidos em Recife, que vai se tornar a cidade mais importante da região. Então, todos esses movimentos de origem local. Haviam algumas contestações, mas como eu disse anteriormente, sem ainda a aspiração de se ver livre do governo português ou com uma ideia de libertação ou com uma ideia aí de transformar aquelas regiões em locais autônomos ou com uma forma de governo diferente. E aí, pessoal, dentro desse contexto, Portugal vai vendo ao longo do tempo que a galinha dos ovos de ouro está meio que cansada. Ou seja, as reservas de ouro no Brasil começam a dar sinais de esgotamento. Né? Então uma coisa tem que ficar claro, né? Conforme diminuísse a produção de ouro, a extração de ouro, aumentava-se os impostos dos portugueses diante do Brasil. Então o arroxo fiscal e tributário era cada vez maior, né? O aumento dessa taxação justamente para compensar a baixa produtividade. Isso vai ser agravado ainda mais quando os portugueses assinam, né, no iníciozinho do século XVIII, eles assinam um acordo comercial com a Inglaterra, né, o chamado Tratado de Mithrin, conhecido também como Tratado do Pano e Vinho, aonde os portugueses se comprometiam a comprar grande parte da produção de tecidos ingleses, né, e os ingleses se comprometiam a comprar o vinho português. Né? Dadas as devidas proporções, um país consome muito mais tecido do que vinho. Né? Então, Portugal vai ter a sua balança comercial bem deficitária. Ou seja, ele comprava muito da Inglaterra, mas vendia muito pouco. Então, não compensava. E aí, essa lacuna, esse prejuízo financeiro, vai procurar ser cada vez mais contido pela taxação dentro do Brasil. Se não havia produção de ouro, havia uma sobretaxação sobre tudo que era feito na colônia, para compensar dentro dos cofres portugueses a diferença de um acordo mal costurado e de todo o ouro que saía do Brasil e acabava sendo destinado, aí passava por Portugal e era destinado aos cofres ingleses. Inclusive, alguns historiadores vão afirmar
que o governo brasileiro, que o ouro brasileiro é que vai indiretamente financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Afinal de contas, ele apenas passa por Portugal, não gera riqueza lá, né, e Portugal vai acabar devendo um dos seus principais credores ali, que era a Inglaterra. Tá? Então é nesse contexto que o Filipe dos Santos é executado, tá? A mando do Conde Assumar, porque eles não podiam se ver, né, pouco adiante, né, o Filipe dos Santos é executado por volta de 1720, então pouco tempo depois, dentro dessa política aí, desses acordos mal feitos de Portugal, que vão se vendo os reflexos dessa taxação excessiva dentro da colônia. Né? E aí, pessoal, na sequência desses movimentos nativistas, vão ter origem outros movimentos agora com cunho de separação, com vistas a se separar do domínio português. E aí nós vamos entender como que essa ideia de amadurecimento, de ideal de libertação de um povo brasileiro que agora está se consolidando, vai de fato ganhar corpo e de fato vai se consolidar como uma forma de enfrentamento aos portugueses durante esse processo. Tá? Então os movimentos separatistas foram revoltas, né, que questionaram não apenas os problemas que diziam respeito ao local, a uma única classe, mas vai ganhar uma abrangência um pouco maior. E aí tem algumas influências históricas. Tá? Então a Revolução Francesa, que está ocorrendo concomitantemente a esses movimentos, né, na Europa, ela já havia derrubado o antigo regime, né? Ou seja, ela já havia colocado em xeque aquele poder absoluto, a própria independência das 13 colônias, né, nos Estados Unidos, se vendo livre aí do domínio inglês, é um outro exemplo, a própria Revolução Industrial como a independência do Haiti. Ou seja, todas essas ideias juntas, né, com aquele ideal iluminista de igualdade, fraternidade e liberdade, vai meio que aguçar essas elites locais que muitos dos seus filhos acabavam bebendo dessas fontes quando iam estudar em Portugal, por exemplo, em Coimbra, em Lisboa, e lá tinham contato com parte dessas ideias que eram propagadas na Europa, assim como aqueles que iam para outros países europeus também para estudar. E aí, essa elite brasileira, que vai se vangloriar de ter contato com países europeus como uma forma de status, né, vão acabar desencadeando parte desses pensamentos iluministas aqui, e um ideal libertário começa a rondar aqui as terras tupiniquins. A Inconfidência Mineira é um dos principais movimentos, né, de contestação de Portugal no Brasil. Mas a gente tem que muito cuidado ao analisar esse movimento, porque idealizaram ele como um movimento libertário ao extremo, mas na verdade ele está respondendo a um interesse de uma elite mineira. Tá? Então tem um grupo por trás ali que, além da libertação, queriam atender os seus próprios interesses. Principalmente porque vai chegar um determinado momento em que o arroxo fiscal vai ser tanto que os portugueses vão começar a cobrar da região das Minas Gerais uma quantia anual que deveria ser devolvida aos cofres portugueses de 100 arrobas de ouro por ano, tá? Equivalente aí a aproximadamente 1.500 quilos de ouro. Tá? Com o passar do tempo, essa quantia ela não era alcançada. E aí o governo português vai instituir a derrama. O que seria derrama? Derrama seria um imposto, uma cobrança dos impostos atrasados, assim como o quinto que estava atrasado, né? Essa quantia que não havia sido entregue em anos anteriores, deveria ser cobrada de uma forma compulsória pelas autoridades portuguesas. E aí essa elite mineira, muito dela devedora da coroa, devedora de fato do governo português, vai se ver meio que encurralada. E aí, juntamente com as ideias iluministas, a ideia de libertação, a ideia de buscar a liberdade e se ver livre desse arroxo fiscal, desse autoritarismo português, é que esse movimento de conspiração ele toma a região das Minas Gerais, com a ideia de se ter um governo republicano, né, de contestar a ordem do rei, de contestar a coroa portuguesa, de se fazer uma constituição própria, né, principalmente uma constituição mais libertária, né, de fundar uma casa da moeda, onde pudesse de fato ter uma moeda própria e se ver livre, né, constituir uma fábrica de pólvora em Minas Gerais para que pudesse ter armamento suficiente para impor uma resistência, assim como a elite mineira queria a anistia das suas dívidas juntamente com a coroa. Então, ou seja,
queriam de fato livrar um pouco da sua barra também. Tá? Até porque muitos desses que se envolveram na Inconfidência Mineira eram devedores da coroa. Tá? Vão ser a favor do Estado laico, ou seja, separado da igreja, né, onde não haveria aí a influência da Igreja Católica, assim como a criação de uma universidade, tá? E também alguns vão optar pela permanência da escravidão, já que seria uma ruptura muito grande acabar com a escravidão em meio a tantas mudanças assim. Né? Dentro da Inconfidência Mineira, vai haver uma figura que vai se destacar, né? Vai se destacar ao longo do ideário aí, brasileiro como um grande herói, como um grande libertador, que é o Tiradentes. Né? O Tiradentes, ele vai, durante esse contexto, a gente precisa entender um pouquinho o papel dele. Tá? Muitos historiadores apontam ele como um grande articulador do movimento. Né? Outros já determinam que ele era peça sim do movimento, mas que era muito mais um organizador, né, das reuniões, né, até porque a patente que ele tinha na época, o Tiradentes, ele era um alferes, mais ou menos compatível à figura de um subtenente hoje, né? Não tinha tanto prestígio assim, não era um fidalgo, não era um nobre, né? Tanto é que nas suas horas vagas exercia a função de botícaro, ele arrancava dente das pessoas, né? Não havia um tratamento, então embebedava o cidadão ali e arrancava o dente quando não havia já mais saída para ele. Então, dentro dessa... É difícil imaginar alguém com essas características ganhar a alcunha, né, de grande articulador. Haviam vários outros homens, membros dessa elite mineira, que estavam por trás do movimento. Certo? O Tiradentes, ele vai ser condenado, né, vai ser preso, juntamente com outros 11 pessoas, né, 11 membros da elite mineira, né, e ele vai ser acusado do crime de lesa majestade, ou seja, ele estava lesando o próprio rei, era um crime passível de morte, tanto é que ele vai ser executado. Né? Ele é preso em 1789 e vai ficar 3 anos preso, né? E vai ser em 1792, no dia 21 de abril, que ele vai ser executado no Rio de Janeiro. Né? Vai ser enforcado e depois vai ter o seu corpo esquartejado, dividido, e parte desse corpo vai ser espalhado ao longo do caminho para a região das Minas Gerais, para que servisse de exemplo a todo e qualquer outro que quisesse se manifestar contra a coroa portuguesa. Enquanto os outros nobres, né, se safaram aí das punições por serem fidalgos, né, por serem pessoas de posses. E aí, novamente, pega-se um bode expiatório e o Tiradentes que acaba pagando a conta. Né? E aí ele vai acabar sendo transformado num mito nacional no fim do século XIX, né, principalmente a partir de um quadro do Pedro Américo, nós vamos ver a seguir, né, que vai ter essa ideia de constituir um herói genuinamente brasileiro. Né, e a figura do Tiradentes é essa figura que vai ser apresentada aí. Assim como vai haver um processo de cristianização. Né? Vocês podem observar na maioria das imagens que aparecem, inclusive essa que está ao fundo aí, né? É a figura de um homem cabeludo, né? Com barba comprida também, né? No lugar da sua roupa militar, colocaram nele uma túnica branca. Então, ou seja, transformaram o Tiradentes no Cristo brasileiro, né? Para dar ainda mais clamor ao seu papel daquele que morreu em prol da liberdade de muitos. E é essa figura que ficou perpetuada aí na história, embora a gente saiba que não foi bem assim que as coisas ocorreram. Né? Então esse é o quadro do Pedro Américo, né? Que retrata aí o corpo do Tiradentes esquartejado, a cabeça dele é levada, né, para Ouro Preto e é colocada lá na Praça de Tiradentes, que é o centro ali de Ouro Preto. Quando vocês forem por lá, não deixem de visitar, é um local histórico bem interessante, né? E a cidade é fantástica. Então, nós vamos fazer uma observação desse quadro, né? Então, o Tiradentes esquartejado aí. Então, observem aí a figura do Tiradentes, né? Na primeira imagem, né? Mostra ele com barba, ainda com cabelo grande, né? Com a figura bem próxima da figura do Cristo, que é perpetuado aí pela igreja, né, e pelo ideário europeu também. Né? A gente percebe ainda, né, a analogia à cruz do Cristo na própria forca, né, onde está ali, onde o corpo está sendo colocado. A gente percebe aí, dá-se a entender de uma cruz.
né? Assim como as partes dilaceradas, as partes cortadas aí do corpo do Tiradentes, forma-se o mapa do Brasil, né? Na ideia daquele que morreu em prol da liberdade, né? Aquele que morreu ali em torno de um bem maior. E aí, nós podemos falar ainda, pessoal, que como nessa tirinha aí que mostra nessa página, o Tiradentes, longe do que é o que se propagou, muito provavelmente ele não foi enforcado cabeludo e barbudo, porque tinha-se uma tradição que todo aquele que era condenado à morte tinha a cabeça raspada e tinha também a barba retirada. Tá? Então essa ideia desse personagem com a túnica branca, barba comprida, cabelo comprido, né? Só faltou os olhos azuis aí para ser o verdadeiro Cristo. Né? Então foi uma imagem construída para propagar essa ideia do Salvador mineiro, do Salvador da pátria, do herói nacional. Né? E aí, nessa tirinha, né, perguntam aí para ele, né? Qual o seu último desejo, filho? E ele responde: quero que os políticos deste país criem vergonha. Né? Nada mais atual do que essa resposta. Na verdade, aí é apenas uma charge, né? Aonde, de fato, ele faz um apelo à questão dos políticos e a gente traz isso para a nossa realidade, né? Da realidade política, que a gente sabe que é uma classe que no Brasil não tem muito apreço pelo povo, né? Haja vista tudo que eles fazem e não são punidos por isso. Né? Pessoal, então nós percebemos que a Inconfidência Mineira ela não sai do papel. Tá? A ideia inicial era fazer com que o movimento saísse do papel quando fosse cobrada a derrama. Então eles aproveitariam o processo de insatisfação popular pela cobrança indevida dos impostos e aí tomariam o poder nesse momento de contestação. Como um dos 11, né, um dos membros lá da corte dos Inconfidentes acaba entregando, né, Joaquim Silvério dos Reis, acaba entregando todo o plano para a coroa portuguesa em troca do perdão das suas dívidas, né, o movimento acaba sendo desarticulado antes mesmo que ele ocorresse. Então a Inconfidência Mineira ela nunca saiu do papel. Tá? Então enquanto ela se articulava, né, ele acabou sendo delatado, os principais membros foram presos e apenas o Tiradentes pagou com a própria vida aí, num processo, né, na chamada devassa, o processo que ele passou, mais de 3 anos até ser condenado, né, e ser enforcado e esquartejado, né, e ser transformado aí no herói nacional. Dentro do contexto de movimentos separatistas, falamos também da Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Tá? Também o movimento, assim como a Inconfidência Mineira, que ele vai ser motivado por ideias iluministas. Aqui nós vamos ver também um papel da maçonaria bastante interessante. Tá? Aqui, ao contrário do que aconteceu com a Inconfidência, onde havia uma participação da elite mineira, aqui a participação vai ter uma adesão das camadas populares também. Os principais líderes, né? Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus e o Manuel Faustino, tá? Que tinham aí como principal bandeira a ideia de se proclamar uma república, né? Uma igualdade jurídica entre as pessoas, a ideia de isonomia, de serem tratados com o mesmo rigor diante da lei, até porque a maioria desses líderes eram mulatos, ou seja, não eram brancos e ao mesmo tempo também não eram negros. Então eles estavam meio que num limbo nessa sociedade. Eles não eram aceitos pelos brancos, mas também não eram aceitos pelos escravizados. Então sofriam um preconceito muito grande. Tá? Vão propor também uma liberdade de comércio, o fim da escravidão, tá? A liberdade religiosa para que todos pudessem professar a fé que interessasse e também uma maior participação política da população. Tá? Então, o movimento, assim como a Inconfidência, não sai do papel, ele foi desarticulado e seus líderes foram presos e condenados à morte. Né? E daí uma ilustração desses principais líderes, né? Daí os heróis de Búzios também, como foram chamados. Né? Principalmente porque esses líderes envolvidos tinham uma ligação aí com as religiões afro, né? E que usavam o búzio aí diante dos seus cultos. E aí a imagem de todos eles aí, do Lucas Dantas, do Manuel Faustino, tá? Do Luiz Gonzaga e também do João de Deus.
E, por fim, a Revolução Pernambucana. Tá? Revolução Pernambucana, que dessas 3 revoluções vai ser a única que vai, de fato, se concretizar, sair do papel. Ela vai sair do campo das ideias e vai, de fato, assumir um papel diante da realidade. Novamente, as ideias iluministas, tá? Principalmente influenciados aí pelos movimentos de independência da América Espanhola, os países vizinhos nossos já estavam no processo de emancipação, tá? Vai ter um apoio das igrejas, vários conventos aí, inclusive alguns padres vão participar da articulação do movimento, assim como a maçonaria. Maçonaria que vai abraçar muitos ideais iluministas de progresso, né? Da ideia de usar a razão como meio de se alcançar o sucesso, tá? O movimento vai sair, né, da teoria e vai se consolidar em prática, né, mesmo que por pouco tempo, né, vai ser um movimento muito efêmero, muito curto, mas ele de fato vai se consolidar. Tá? Qual que é o contexto da época? Chegada da família real no Brasil, tá, em 1808, naturalmente o aumento dos impostos e, em consonância a isso, no mesmo tempo, uma crise pela queda do preço do açúcar e também do algodão no mercado internacional. O açúcar já vinha sofrendo aí uns baques faz tempo e a gente sabe disso. Né? Um aumento do custo de vida e também da miséria. Tá? Então, diante desse contexto todo, vai haver a tomada do poder em Pernambuco por 2 meses. Tá? Então, a formação de um governo provisório, a extinção de alguns impostos para beneficiar a população, a igualdade de direitos para os brancos, né, isso vale salientar, tolerância religiosa e liberdade de imprensa, e vai ser instaurado, mesmo que durante um pouco tempo, um governo republicano. Qual que vai ser o resultado disso? Tá? A falta de preparo, a discordância entre os objetivos, né, dos fundadores do movimento, principalmente quanto à manutenção ou não da escravidão, vai fazer com que houvesse algumas discordâncias e algumas fragmentações. Uma forte repressão por parte do governo português, assim como o sufocamento, né, de todo o movimento e morte dos seus principais líderes. Né? Então, pessoal, nós findamos assim esse período, né, com os movimentos nativistas e movimentos separatistas, e nós vamos ver, a partir das próximas aulas, como que vai se desenrolar já o processo de independência do Brasil, principalmente a partir da vinda da família real portuguesa para cá, né, no início do século XIX, que vai acelerar e muito o processo de emancipação do Brasil. Mas aí isso é assunto para as aulas futuras. Vamos aguardar para ver. Aguardo vocês no fórum. Abraço!